Só podia ser da CCB, né? E ele saiu da CCB. Aí eu fiz um vídeo falando sobre a Trindade. Aí ele queria fazer um debate comigo, online, queria debater comigo, e eu... Porque, tipo assim, irmão, tá aqui o irmão Marcos. É o seguinte, eu respeito a tua opinião, não sei se o irmão tá ainda acreditando no preterismo, eu respeito a pessoa que é preterista, mas eu tenho meu direito no meu canal, eu colocar os meus pontos que eu não acredito no preterismo. É um direito meu, mas não tem por que eu te perseguir por você ser preterista. Aí, entendeu? E outra coisa, eu não gosto de debate. Por quê? É que nem o caso daquele amigo lá que você mandou lá para mim, lá, o Michael, hoje, os trechos dos vídeos, do debate do cidadão lá. Tu sabe quem que é, né? Sim. O camarada saiu lá arrebentado. Por quê? Porque num debate, eu posso bater como eu posso apanhar. E um debate não traz edificação para nenhum dos lados. Vai trazer, por exemplo, se você, o irmão Marco, chamar eu para debater sobre o preterismo, ou se o Geraldo lá, o preterista lá, o Geraldo, me chamar para debater sobre o preterismo, eu vou defender o futurismo. Ele vai defender o preterismo. Aí o que vai acontecer? Nesse debate, ele não vai me tornar preterista e eu não vou tornar ele futurista. E ainda vai dividir as pessoas, né? Vai dividir as pessoas. Viu? Entendeu? Viu? Olha bem, o que me atraiu na escatologia consumada? Essa forma deles verem a Bíblia, em muitos momentos, como uma linguagem figurada. Isso você percebe que existe mesmo. Essa coisa do preterismo é assim, o que caracteriza o preterista é que Jesus já veio, não é isso? E o que caracteriza o futurista, é que Jesus virá. Então, eu não tenho nenhuma posição. Uma que os apóstolos, até Paulo, eles esperavam a vinda de Jesus mesmo naquela época. Isso você concorda, né, Inar? Eles esperavam. Eles achavam que era iminente a volta de Jesus. Era iminente a volta do Senhor. Eles entenderam realmente que Jesus iria voltar ali por aquilo. Por isso que eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Porque viviam em comunidade, porque eles achavam que o reino do céu ia ser implantado. O reino de Deus ia ser implantado de uma hora para outra. Jesus desceria e o reino milenário ia acontecer. Então, eles viviam nessa ideia, né, nessa situação. Então, eu não vejo assim... O preterista, ele fala que Jesus veio na forma de juízo para Israel. Ele não fala que Jesus veio em nuvens de glória, entendeu? Que Jesus veio numa forma de juízo para Israel, né, de justiça. Então, eu não me atenho a nenhum lado. O que eu me preocupo e qual é a experiência que eu tenho que mudou, que foi um norte na minha vida, Renato? Teve um momento, depois de um culto, com 5, por isso que eu falo para você, esse negócio de igreja grande, povo, depois que eu atendi um culto para 5 pessoas, que eu deitei na minha cama num dia supernatural, eu tive uma experienciação. Na minha cama, fui tomado de arroubo. Eu já contei isso e senti de contar aqui agora. Eu comecei a sentir as minhas mãos arderem, os meus pés arderem, o meu lado arder, a minha cabeça arder como se tivesse espinhos entrando. Eu comecei a ficar com medo, temeroso, mas ao mesmo tempo aquele ardor, aquilo que estava acontecendo, me fazia muito feliz, muito. Eu geralmente sempre adormeci antes da minha esposa. Naquele dia ela adormeceu primeiro. De repente, eu saí. Eu vou contar. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem quiser zombar, que zombe. Eu vou confessar ao meu Senhor. No que eu acredito? Eu saí da cama. Eu senti que flutuei. E naquele momento eu estava acordado. Eu temi e gritei. O que é isso? E o Senhor gritou. Dentro de mim, fora de mim, eu ouvi. Não temas, sou eu. Então, eu senti o meu mestre em mim. Em mim. Eu senti as suas chagas, eu senti o seu lado, eu senti a sua cabeça,
eu senti a sua glória. Então, para mim, Cristo é isso. Ele vive em mim. Mais ou menos o que Paulo disse. Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, por isso que eu não me interesso por essa coisa de que se Jesus já veio ou se ele virá. Eu me preocupo com o presente, em sentir ele agora. E isso eu creio que o Einar se preocupa, o Michael, a Marcela e todos que estão, não pode negar. Que porque se você não sentiu o Cristo em você agora, não vai ser legal você ter um encontro com ele depois, fora. Sem sentir ele. Sem sentir ele. Não entendo, é que nem o meu. É igual o meu embate, às vezes, com pessoas do meu canal que são pré-tribulacionistas. Né? Nessa visão do futurismo, tem o pré e tem o pós. Eu sou pós. Só que eu falo para os assembleanos, para mim não me interessa se Jesus vai vir antes da tribulação, vai vir depois. Importante é que o importante é estar em Cristo, é importante importante se encontrar com ele. Entendeu? Então, voltando ao assunto lá, o camarada, ele me perseguiu por causa de eu não ser trinitariano mais. Ele me perseguiu. Aí ele conseguiu lá uns assuntos que não tinha nada a ver, me acusando de ladrão, que graças a Deus eu consegui a pessoa que ele envolveu na história, a pessoa me defendeu. Então, isso é só para ilustrar como que a gente pode ser perseguido por ter uma opinião diferente dos outros. Eu jamais vou perseguir o Marcos por ele acreditar diferente de mim, por causa que a Má e o Michael acreditam diferente de mim. Entendeu? Cada um tem a sua tese. Tipo, que nem eu falo, debate para mim não edifica em nada, eu não gosto de debate. Agora, se nós sentar aqui para cada um expor a sua ideia e conversar de boa, aí tudo bem. Agora eu ficar discutindo que nem tem pessoa que entra lá para ficar brigando com os outros, ficar brigando e querendo gritar alto, querendo falar mais alto que os outros. Tem pessoa que quer ganhar o debate no grito, né? Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, Enaro, só para corroborar, né? Existe as teses do que é o cristianismo, né? Do que é o cristão. Se você desobedecer aquela tese, né? E uma das teses, eu acho que é essa coisa do trinitário. Se você não confessar o trinitarismo, né? O Deus tripartido, você é um herege. Tem tem mais algumas teses lá. Se você não acreditar como eles acreditam, você é herege. Então, por isso, entendeu? Isso daí não cabe, poxa vida. Você não pode decidir quem é herege e quem não é herege por causa de uma ideia, por causa de uma crença. Isso que eu penso, Marcos. Como que eles sabem que quem... Como que eles sabem se no começo quem começou a fazer a crença da Trindade não foi considerado herege? Porque tem a questão lá de Atanásio. De Atanásio, né? E tem aquele outro... me fugiu agora o nome, eu já fiz até um vídeo sobre eles, que teve um dos... Teve um que... A pratística, né? Isso. Da igreja. O Ário, ele que defendia um Deus Pai Todo-Poderoso, que em nenhum momento da eternidade, como eu creio, no momento da eternidade, gerou a Cristo, e deu poder a Cristo e fez dele Deus, mas o Pai é maior que o Filho, e o Espírito Santo é a força de Deus, é o poder de Deus, tá? Então tem gente que acha que eu sou nicista, eu não sou nicista, eu posso ser um binitarista, digamos assim. Eu acredito no Deus Pai Todo-Poderoso, que num certo tempo da eternidade gerou o Filho, que a Bíblia fala que Jesus foi gerado. E deu a Jesus o poder, tá lá em Colossenses, deu a ele todo o poder, toda a plenitude de poder, né? Então, e o Espírito Santo, uma força, não tem, a Bíblia não fala, Deus, qual que é o nome de Deus? E Rio de Ré, Vav Ré, no tetragrama lá, uns falam que é Jeová, Javé, e tem essa briga aí do nome de Deus, né? Mas Deus tem um nome próprio, que tá no tetragrama. O Filho chama Jesus. E o Espírito Santo, cadê o nome do Espírito Santo? Se ele é uma terceira pessoa, tem que ter um nome. Não tem nome. Então não adianta. Aí, o que acontece? Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu acredito que quando Arius expôs lá no concílio de Nicéia, e depois teve outros concílios que debateram essa ideia, quando Arius, ele mostrou
Aquele bispo que hoje é considerado Papai Noel, o bispo, como é que chama? Que era o Papai Noel? Que o Papai Noel originou dele, o São Nicolau, não foi? Nicolau, isso. É. Se não me engano, o Nicolau deu um tapa na cara do... O bispo Nicolau deu um bofetão na cara do Arius, que fez o Arius virar cambalhota lá no meio do concílio, lá no meio dos padres, dos bispos lá. Aí chamando de herege. Tem aquele também, tem um cara famoso aí, daquela época lá, que foi queimado na fogueira por causa que não não cria na Trindade. Não. Rapaz, eu tenho certeza que heresia é a própria Trindade e o povo não acredita nisso aí. Aí o povo acha que a gente herege por não crer na Trindade. É por isso que hoje eu falei na live, tem gente, por que você não membra na Assembleia, não membra em outra igreja? Primeiro, porque eu não me considero menos cristão do que ninguém, por eu não acreditar na Trindade, não acredito no fogo eterno e não acredito na imortalidade da alma. Não acredito. Entendeu? Então, se fosse, então, para mim, começar um movimento, eu ia começar um movimento, então, com as crenças que eu acredito nas escrituras, respeitando sempre os demais. É por isso que eu tô assim, estacionado. Entendeu? Eu teria até vontade de me congregar com outras pessoas. Mas eu, por causa do meu posicionamento, das minhas crenças que hoje eu vejo nas escrituras, eu não consigo me filiar no sistema denominacional vigente hoje em dia. Entende? É difícil. Então, eu acho que o respeito tem que ser acima de tudo. Entendeu? Eu posso até, o irmão, às vezes, trazer no teu canal, trazer um entendimento teu sobre uma parte da Bíblia, e eu fazer no meu canal um entendimento, falar, olha, o irmão falou uma lá, mas eu creio assim como eu já fiz. Só que eu não vou te perseguir, que nem nós estamos aqui. Não é porque nós discordamos teologicamente que eu tenho que ser teu inimigo. Você vê que entrou gente aqui, teve só uma pessoa, acho que uma ou duas pessoas, que ficou contente de ver nós dois juntos na live. Outros já me chamaram de falso, de hipócrita, entendeu? Então as pessoas querem contenda, elas não querem união.